Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última aula de Literatura em Língua Inglesa 1. Infelizmente, passa rápido, só porque a gente gosta, não é mesmo? Eu sou a professora Mariana, de novo aqui com vocês. Quero dar as boas-vindas para a Isabelle, seja muito bem-vinda, boa noite. Para o professor Joaquim também, muito bem-vindo, professor, novamente. E antes da gente iniciar a aula, pessoal, aqueles recados de sempre. Não se esqueçam dos prazos das atividades. Atenção, porque nessa semana a atividade 2 e 3, que são atividades objetivas, estão se encerrando no domingo, bem como a atividade mapa. E lembrando que o agendamento da prova também já está aberto, vocês conseguem fazer lá pelo estúdio. Nós vamos encaminhar alguns comunicados que deixa isso um pouquinho mais claro para vocês, como é que é esse processo de agendamento de prova, para ajudar, porque ele acontece nessa semana e na semana que vem também. Certo? Mas qualquer dúvida, não se esqueçam, mandem mensagem lá no Fale com o Mediador. Pessoal, sem mais delongas, boa noite de novo, professor. Seja muito bem-vindo. Uma excelente aula para você, para nós, para todos. Aproveitem, pessoal, última aula da disciplina, ao vivo. Boa noite, professora Mariana. Boa noite, Isabelle. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, here we are, né? Mais uma vez, com alegria e hoje com uma pontinha de tristeza, porque tudo que começa precisa terminar, não é? Então, hoje é nossa, como se diz lá no meu Nordeste, é nossa derradeira aula, né? A nossa última aula hoje da nossa disciplina de literaturas em língua inglesa. E eu já quero de imediato, porque isso tem totalmente a ver com a frequência do que trabalharemos aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Sempre que eu vou dar aula com esse tema, eu gosto de fazer essa pergunta. Vocês vão usando o chat para responder. Se houver tempo no fim, e a gente abre o microfone e a câmera, se vocês quiserem também colaborar no sentido de também responder essa pergunta, se houver tempo. Mas se não, de qualquer maneira, eu já quero que vocês respondam uma pergunta muito simples e muito direta. Se você se considera uma pessoa romântica, você se considera uma pessoa romântica? Se sim, por quê? Se não, por quê? Podem escrever aqui no chat, fiquem à vontade, be my guests, e ao longo das explanações aqui, das considerações, eu vou lendo, né, dentro do que for possível aqui, né? Alguém já tá, o pessoal já está animado aí, né? Já fui mais, hoje em dia nem tanto. A Procarla falou, eu sou, né? Aí a Mariana colocou aí pra gente, né? Se você se considera, a Gabriela falou, eu sou, tem que ser. Muito bem, Gabriela, então podem ir. Sou muito intensa nas tristezas, amores e alegrias. A Milena disse, nem sei. Difícil às vezes, né, Milena? Eu não, Samuel falou, então podem ir falando. Se puderem e quiserem dizer por que sim, por que não, melhor ainda, né? Se você se considera uma pessoa romântica, porque sim, por que não, né? O pessoal está escrevendo aí. Daqui a pouco eu volto para dar uma olhadinha. Por que que eu estou fazendo esta pergunta inicial? Tem tudo a ver com aquilo que a gente vai tratar hoje. Deixa eu abrir logo a minha janela para compartilhar com vocês os nossos slides. Opa, sumiu aqui. Aqui voltou. Pronto. E aí vocês me dão aquele velho feedback, por favor, se para vocês já está aparecendo, se o slide aparece, tá? Estão vendo aí? Ótimo, espero que sim. Tempinho do Teams, mas sim, agora abriu. Pronto, legal. Temos do romantismo inglês, usando assim como, vamos dizer, como metonímias, né? Infelizmente, não dá para falar de todo o romantismo inglês em 50 minutos, infelizmente, né? Infelizmente e infelizmente também, porque isso aí faz com que a gente vá atrás, né, dos nomes para ler, mas a gente vai falar desse período, né, na literatura produzida na Inglaterra, usando dois grandes nomes. Na prosa, vamos falar um pouquinho de Jane Austen,
E trataremos também, brevemente, de outro grande nome. Eu lembro que alguém falou dele, alguém ficou animado lá, não lembro quem foi, no chat da aula passada, William Blake. Ah, então, vamos tratar um pouquinho desses dois autores seminais, né, fundamentais, nesse período da produção da literatura naquele país. Então, vamos lá. E aí, eu faço questão de, assim, a maneira de um preâmbulo, né, de um introito, falar um pouco, tratar um pouco, trazer um pouco a lume a discussão do que vem a ser, na verdade, o romantismo. É um dos conceitos mais amplos que talvez existam nos estudos literários. Há N tratados e manuais que tratam, né, que abordam o romantismo. O romantismo foi uma escola artística, né, não apenas literária, mas também na música ele foi fortíssimo. Eu, particularmente, tenho uma certa queda pelos românticos na música, e que, em muito boa medida, nos forjou, né, nos formou. O romantismo, em muito boa medida, faz parte da nossa vida. Também explicando o porquê da, da minha pergunta, né? Então, o romantismo, em muito boa medida, ele ajudou a formar o nosso ideário, o nosso imaginário. E eu trago para vocês alguns trechos que eu considero preciosos para a gente, pelo menos, pincelar ou provocar, né? Encetar um estudo, uma investigação acerca do romantismo, né? Há uma contextualização histórica muito importante a ser feita, que Otto Maria Carpo faz no seu História da Literatura Ocidental. Sempre trago essa obra monumental aqui, e já faço, né, entusiasticamente assim, a recomendação, se puderem, adquiram essa obra, né? História da Literatura Ocidental é uma obra magnífica para você que já pensa em enveredar, em aprofundar os estudos literários. É uma obra basilar, né? Uma obra assim monumental. E lá, ao tratar do movimento romântico, ele faz uma espécie de introito, de preâmbulo, e eu trouxe assim dois trechinhos apenas, infelizmente por causa do tempo, mas que penso serem bastante elucidativos, iluminadores dessa questão, né? Em um deles, o Carpo diz o seguinte: a Revolução Francesa satisfez as reivindicações que se exprimiram através do pré-romantismo. O descontentamento sentimental e o popularismo encontraram-se na mística democrática do instinto sempre certo do povo. Então, a Revolução Francesa, vocês se lembram, foi aquele movimento que se contrapôs, né, à existência, né, da monarquia. Foi um movimento de teor revolucionário, o nome já fala, né? Ou seja, há uma mudança brusca de mentalidade, de imaginário, de ação dentro do contexto sociopolítico, né? Existem também muitas obras dedicadas à Revolução Francesa, e parece ser um ponto pacífico o fato de que a Revolução Francesa é um dos eventos da assim chamada Idade Moderna que mais se alongam, que mais se perpetuam dentro do nosso fazer, do nosso existir. Aliás, classicamente falando, em história, a Revolução Francesa é um dos eventos que marcam o advento da chamada história moderna, né? Então, mas aí ele diz o seguinte, ele continua dizendo: mas a Revolução não satisfez da mesma maneira aqueles pré-românticos, que não eram políticos, nem homens de negócio, nem homens do povo, e sim literatos, os primeiros literatos profissionais. Então, com a queda das monarquias e a ascensão, né, da sociedade burguesa, então eles foram logo, os literatos eles foram escanteados. Olha, por uma razão muito óbvia e muito imediata. Por quê? Com a ascensão da sociedade burguesa, com a ascensão do exercício do lucro, do vender e do comprar, né, com a ascensão dessa classe, esse tipo de sociedade não admitia nenhum outro critério que não fosse o utilitarismo. Ou seja, isso aqui vai servir, de modo pragmático falando,
Na prática, literatura vai servir para a minha vida, de um modo geral, vai ser útil. É um contexto, é um conceito que vai ser bastante batido, né? Eu lembro que Oscar Wilde ele tem uma frase sobre a arte, que ele diz algo do tipo assim, não vou lembrar ipsis literis, mas é no sentido de que toda obra, toda grande obra de arte é perfeitamente inútil. Nesse sentido, né? Contrapondo-se a esse utilitarismo mais assim, seco, né? Aplicar-se-ia a todos eles, aos literatos, o apelido depreciativo que Napoleão deu aos filósofos. Para Napoleão, né, os filósofos, e para Carpo também, né, a gente pode aplicar, filósofos literatos seriam nada mais do que ideólogos, como se fossem apenas ideólogos, fabricantes de pensamentos prontos, alguma coisa assim, né? E aí, a essa forma de encarar o exercício literário, o que acontece? Houve uma resposta, o Carpo fala, né? Os literários responderam, criando uma literatura, entre aspas, ideológica, que se situou conscientemente fora da realidade social. Como é que o romantismo se instaurou fora da realidade social imediata? De duas formas. Ou evadindo-se da realidade social, ou atacando a realidade social. Quando a gente olha para a ascensão do romantismo, como quando ele surge naquele contexto sócio-histórico, nós vamos perceber esses dois braços de ação do romantismo. A obra romântica, quando dá relação dela com a realidade imediata, das duas, uma. Ou o artista romântico, ele vai fugir, ele vai se evadir dela, haverá um movimento de escapismo. A gente lembra, por exemplo, de várias telas do período romântico, né? Há há muitas imagens, há muitos cenários em que, por exemplo, você vê uma pessoa, um indivíduo de costas, a gente não vê o rosto dele, perdido olhando para uma imensa paisagem. Eu esqueci o nome do pintor, um pintor alemão, de quem eu gosto muito, não vou lembrar do nome dele agora. Há várias telas dele famosas, uma delas é essa, alguém que está de costas para o espectador, ele está olhando para uma paisagem e ali ele está parado, absorto, em completo escapismo à realidade imediata. Então, ou o romântico fará isso, ou ele fará algo que patenteou muitas das obras literárias também desse período. Ele atacará a sociedade. Então, dentre as formas que o romantismo ele teve de se manifestar, essas duas serão talvez as mais patentes. Ou o romântico evade-se da sociedade, ou ele a ataca. Né? Eis aquilo que convencionou-se posteriormente a chamar de romantismo. O romantismo, e aí ele tenta dar uma definição no Capô, né? Definir é meio complicado, gente, é sempre complicado, mas precisamos de definições, às vezes elas são úteis, ainda mais se a gente está num curso, em uma aula, a gente precisa tentar definir algumas coisas, até para entender o objeto com o qual estamos lidando, né? O Capô vai dizer, o romantismo é um movimento literário que, servindo-se, isso é importantíssimo, gente, é um movimento literário que, servindo-se de elementos historicistas, tá? Místicos, sentimentais e revolucionários do chamado pré-romantismo, ele reagiu até violentamente, podemos dizer, contra a Revolução Francesa e contra o classicismo revivificado por ela. O assim chamado, autoproclamado século das luzes, ele defendia, né, que não houvesse, pegar na arte, por exemplo, na música, que não houvesse excessos sentimentais, né? De jeito nenhum. O romantismo ele propõe o exato oposto. Ele trabalha diametralmente oposto a isso aí. Porque você vai ver uma espécie de amálgama de elementos. Então, há um exagero no romantismo, né? Porque você tem elementos, segundo Carpo, de ordem historicista, de ordem mística, né? Ali meio espiritual,
religiosa, no certo sentido, de ordem sentimental, não dá para falar de romantismo se não falarmos de sentimentos, e revolucionários. Então, o contrário oposto do que pregava a Idade da Razão, a chamada Idade da Razão. Não, é preciso contenção. Tá? Se você, por exemplo, me lembrar de dois trechos musicais aqui. Eu gosto muito de música e gosto que acho que a música ajuda a ilustrar muito o que a gente quer dizer, até porque ela é uma forma de arte muito imediata, talvez seja a mais imediata de todas, né? Você pega um trecho, por exemplo, de um típico compositor do período clássico, né? Aqui na alguém que viveu, inclusive, durante o período da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa de 1789, você pega Mozart, por exemplo. Mozart falece em 1791 e foi um compositor estritamente clássico, né? E você pega, por exemplo, sei lá, o primeiro movimento da Sinfonia número 40. Você vê que é um trecho musical que transmite uma ideia de absoluta racionalidade e falta de excesso. Aquele que todo mundo conhece, né? Que faz mais ou menos assim. Pararam, 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 pam, pararam, 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 pam, pararam, pararam, pararam. Você vê que é algo extremamente arquitetado, né? Extremamente arquitetado, absolutamente racional na sua construção. E se você contrapõe isso, por exemplo, sei lá quem, você pega Chopin, por exemplo, no piano, né? Na verdade, não foi Chopin, foi Liszt, né? Que é um grande compositor romântico também. Você vê que na peça de Liszt, você tem um evidente extravasamento de uma emoção. Tanto que o nome da peça, inclusive, é Liebestraum, né? Um sonho de amor, alguém que está apaixonado e está extravasando aí no piano, né? Tanto que Liszt, ele era um compositor, ele inclusive personificava a típica figura do artista romântico. Ele foi um dos que instituíram que o piano ele tinha que ser tocado, o pianista devia tocar de lado para que a assembleia contemplasse o seu perfil. Ele tinha uma longa cabeleira e ele dedilhava o seu piano romântico, né? Dizem que as mulheres desmaiavam ao ver Liszt tocando, ele foi um galã na época, uma coisa assim. E é exatamente o oposto do que se você pegar, por exemplo, uma figura como Mozart, né? Cuja música era extremamente quadradinha, sequinha, por sinal eu gosto muito, gosto de ambos, né? Então, dá bem para ter uma ideia sobre isso. Então, o romantismo, continuando aqui, defendeu-se contra o objetivismo racionalista da burguesia, pregando como única fonte de inspiração o quê? As emoções. Subjetivismo emocional. Se você vai para a arte do período clássico, arte do período do século XVIII, por exemplo, você vai ver que é o oposto disso, né? É preciso ser racional, objetivo. O romântico é o contrário. Qual é a única fonte de inspiração? As minhas emoções. E essa ideia do minha, do meu, do eu, o artista, estou sentindo, eu quero dizer isso. Eu, inclusive, a profissionalização, né, do artista que assina uma obra, não, isso aqui é meu, e eu compus, figura, a aura quase que angelical, divina do artista, isso foi construído no romantismo. Né? Então, esses excessos todos são característicos do romantismo. Emoção é o que, por definição, não pode ser definido em termos racionais. Daí a multiplicidade dos tipos românticos. De modo que será melhor falar em romantismos, né, no plural, ao invés de falar de romantismo. Porque tantas quantas são as nossas emoções, tantos quantos podem ser os romantismos. E a gente vai ver que isso de fato se verificou. Quando o Carpo vai falar de música, ele tem uma belíssima história da música, ele fala justamente disso também na história da música. Não dá para falar que na música tem um romantismo só. Existem vários romantismos, né? Cada um, e você vai ver que em cada país, ou em cada grupo de nações, o romantismo ele se evidenciou de uma forma diferente. Por exemplo, no Brasil, o romantismo, principalmente logo nos seus começos, muito voltado para as questões de identidade nacional. Né? Se você vai na França, por exemplo, o romantismo muito voltado para as questões sociais. Você pega uma obra como Les Misérables, por exemplo, né, de Victor Hugo. Então, em cada um, ele vai ter uma maneira de agir. Por quê? Porque isso tem a ver com as múltiplas emoções que nós temos em nós.
Então, se temos múltiplas emoções, então teremos múltiplos romantismos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Vou interromper rapidinho, volto daqui a pouco para ver no chat que o pessoal escreveu aqui sobre a pergunta que eu fiz. Deixa eu ter acesso aqui. Isso, Gabriela, muito bem. É o Friedrich, exatamente. É uma belíssima tela. Se puderem, pesquisem ainda hoje. Ela condensa pictoricamente, imageticamente, o que foi a inspiração romântica, o fazer romântico, né? Deixa eu ver. Ah, se escreveram muito. Nossa, que maravilha. Ser romântico é ver o mundo mais colorido. Também sou intensa, mas não sou romântica. Eu sou muito romântica. Sou intensa, mas não romântica. Eu também apaixonada por tudo que tem a ver com o tema. Eu, sim, amo uma bela história romântica e fico me imaginando dentro da história. Muito a ver, gente, com romantismo, isso aí. Depende do momento que estou vivendo. Sim, porque eu sou bem sensível e intensa. E tenho uma imaginação criativa e gosto de sonhar com um amor bonito. Eu não. Por quê? Medo de vulnerabilidade, romantismo, muitas vezes exige se abrir e mostrar sentimentos, o que pode ser desconfortável se você teme rejeição ou não está acostumado a uma literatura por causa do romantismo. E aí a Jéssica falou dela, Jane Austen, daqui a pouco chegamos nela. Adoro Jane Austen também. Então, gente, é exatamente o que vocês falaram aqui, porque gosto de coisas, Daiane, porque gosto de coisas que considero ser românticas, como mandar ou entregar bilhetes, cartas, acho muito românticas, músicas, vídeos, poesia, poemas e livros de romance. É verdade, é verdade, é verdade. Por isso me considero uma pessoa romântica. E a pintura, né, que a Gabriela falou. Exatamente, gente, tudo que vocês falaram aqui pertence à esfera das emoções, da emoção, das emoções, se quisermos falar. Portanto, sim, observem, observem um fenômeno que eu sempre acho interessante, eu gosto muito de citar. As músicas que mais fazem sucesso, pelo menos estão entre as mais, né? São as músicas que tratam de relacionamentos amorosos. Claro que o romantismo não tratou só disso, da paixão, no sentido que a gente conhece, né? A paixão sentimental mesmo. Mas é impressionante como esse mundo passional, o mundo da tanto quanto abismal das emoções, ele nos atrai. Você vê as músicas que fazem sucesso até hoje. E não pense que é só disso, não. Lá na ópera, por exemplo, no século XIX, quais eram as óperas que estavam no hit parade? Os chamados melodramas. Né? As pessoas iam para o teatro ouvir aqueles dramas terríveis dela que se apaixona por ele, mas não pode ser consumado aquele amor. E a música na orquestra, ela, no fosso, ela reverbera aquilo. Então, desde lá e até hoje, as músicas que tratam principalmente, isso é muito curioso, de desilusões amorosas, alguém falou o nome aí, ó, sofrência, tem até o nome. Alcunhamos um verbete, né? A famosa sofrência, exatamente. Então, principalmente elas, dificilmente uma música, posso se eu estiver equivocado, me corrija, mas dificilmente uma música faz sucesso se ela trata de um sucesso amoroso. Geralmente, quando é um insucesso amoroso, então, geralmente as vendas são disparadas, né? Isso é curioso. Gente, isso é romantismo. E a maneira que temos de enxergar o mundo é bastante romântica ainda, né? O abalo que o romantismo promoveu, né? A maneira como ele afetou, no sentido de mesmo de primeiro da palavra, de gerar afetos no ambiente humano, na mente humana, no imaginário humano, é uma coisa que reverbera, a meu ver, até hoje. Até hoje. É impressionante isso. A influência romântica. E se você vai estudar o romantismo em sua existência, em todas as ramificações, você vai perceber. Né? Na música mesmo, a influência romântica é gigantesca, literatura nem se fala, né? A própria concepção de se escrever romances em capítulos lá nos folhetins, né? Vocês sabem disso, esses grandes romances, a maioria deles eles não foram editados de vez, publicados de vez, eles eram publicados nos jornais, de 15 em 15 dias, de semana em semana. O que que isso reverberou lá na frente? As telenovelas, né? As telenovelas. Talvez hoje esteja um pouquinho mais embaixo, não sei,
mas quando eu era pequeno, por exemplo, até o Brasil parava para ver as telenovelas, né? E isso é esse fazer literário dessa maneira, isso é sim um resquício do romantismo. Hoje a gente tem algo parecido com as séries, talvez as pessoas maratonam, né? Já criaram até esse verbo, né? Esse verbo 10, 12, 15, tem séries que duram 20 e tantas temporadas. Alguém falou aí, ó, dos doramas, ou doramas, não sei qual é a pronúncia, né? Que fazem muito sucesso, né? Séries turcas. Então, exatamente, né? A Williane falou, né? A Williane falou de um elemento muito caro ao romantismo, que eu tratei anteriormente, que acho que a Gabriela colocou sobre a tela lá do Freire, que é a questão da paisagem. A relação do romântico com a paisagem é muito grande, porque não se esqueçam, uma das formas de manifestação do romantismo é justamente o escapismo. Ali, ó, o Jonas fala, lembro de ter lido no, né, grande romance de Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray, a frase de um dos personagens, se não me engano, foi do Lord Henry. Isso, desilusões amorosas vendem várias edições. Exatamente. Isso, galera, é bem romantismo, né? Bem a cara do romantismo mesmo. Mas vamos voltar para cá. Vim ver as contribuições valorosíssimas de vocês. Deixa eu abrir de novo a minha janela e a gente continua. Pronto. Ok. Se demora um pouquinho, né, para chegar para vocês. Mas cá estamos. Consegue ver? Professora Mariana, consegue dizer para mim se apareceu? Tudo certo, Pro. Ótimo. Então, passemos a ela sem mais delongas. Ela que já foi citada agora há pouco ali, alguém falou, gosto muito de Jane Austen. Sim, dela. Grande nome, né? O próprio Carpo coloca, põe Jane Austen em altíssima estima, né? Lá quando ele vai analisar o romantismo, especificamente na Inglaterra, ele fala assim, ele fala da maneira mais direta possível. Jane Austen foi um gênio. Ele usa essa palavra assim, sem nenhuma reserva. E ele fala de algo que muito comum quando se vai ler Jane Austen, porque, como eu coloquei aqui no início, há uma crítica de costumes, tá? Mas mal lida, o Carpo fala isso, né? Se mal lida, Jane Austen, você tem a impressão, se você lê mal, rapidamente, sem a devida perspicácia, de que se trata apenas de como a gente fala em inglês, né? Tem uma expressãozinha, chamados é, tea table novels, né? Ah, não, são apenas romances sobre chás e encontros, etc. Muitos foram escritos assim, mas não, ela não é, não se trata disso. Há uma camada, né? Camadas de interpretação que você precisa atravessar para ver que não é nada disso. Você percebe em Jane Austen, por exemplo, eu lembro que fiquei impressionado quando eu li Pride and Prejudice. Fiquei impressionado com a acidez, com a corrosão com que ela tratava o ambiente ali que ela testemunhou, que ela viveu. Ela viveu muito pouco tempo, podemos dizer, por mais ou menos pouco tempo, 40 e poucos anos, né? Não viveu muito tempo. Os padrões da época, né? Está na média, mas viveu, né, relativamente pouco. E aquele ambiente que ela viveu circunscrita basicamente à vida campesina, aquilo ali com que ela conviveu fez com aquilo e sobre aquilo uma mordacíssima crítica de costumes, né? Há uma ironia, recurso, né? Um recurso fundamental em Jane Austen, há uma ironia muito profunda, muito aguda, né? Nela, se você ler direitinho, você vai perceber, nada ali passa assim batido, nada ali é gratuito. A meu ver, gosto sempre de falar do estilo, dona de um estilo invejável, a meu ver, um inglês assim absolutamente fluido, né? Melífluo, saborosíssimo de ler, né? E uma figura central na obra de Jane Austen é a figura feminina, né? Mas no que o romance
no que o cinema, perdão, fez da obra de Jane Austen, é bastante evidenciado isso, na figura feminina ele é bastante evidenciado. Confesso que não vi muitas adaptações, né? Eu lembro de ter visto uma de Pride and Prejudice, eu não vou lembrar quem são os atores agora, gostei, assim, gostei. Achei um filme razoável, né? Acho que não tem a força do romance de jeito nenhum. Me irrita um pouco quando os filmes eles insistem muito apenas em fazer justamente essa leitura errada, né? De apenas um filme sobre apenas um simples relacionamento entre um homem e uma mulher. Claro que tem isso também, por exemplo, Pride and Prejudice. Tem isso, claro que há isso. Mas a riqueza da composição dos personagens, por exemplo, de Elizabeth Bennet, de Mr. Darcy, essas composições desses personagens estão entre as mais ricas, gente, talvez da história da literatura universal. É uma coisa impressionante. Com muito poucas pinceladas, Jane Austen consegue compor cenário, consegue fazer, às vezes nem descrevendo o personagem direito, com uma rápida pincelada, ela consegue nos colocar de imediato na história. Que é, por exemplo, uma coisa que, revolucionariamente falando, é o que o cinema faz, né? O cinema, a câmera abre, você vê um personagem numa situação, você já sabe quem é a pessoa. Só que ela fez isso muito antes. Ela morreu em 1817, né? Então, assim, é uma grande, a meu ver também, my humble opinion, é uma grande construtora de diálogos também. Nossa, Pride and Prejudice mesmo há diálogos assim que são memoráveis, a meu ver, são memoráveis. Eu trouxe para vocês aqui aqueles trechinhos que eu trago para que você, mas só isso que você trouxe, sim, é de propósito para que você vá ler. E faço aqui, renovo o meu apelo de que você não tenha medo. Também no caso de Jane Austen, não tenha medo, don't be afraid de ler no original. Vá devagarinho se você quiser. Tudo bem, se quer ler em português, leia. Pega uma boa tradução, mas não deixe de ler no original. Porque você vai ver que não é difícil de ler, é tranquilo. E você, né, o original, a gente sabe disso, né? Há uma outra realidade quando há o contato do leitor com o original. Claro que há grandes traduções, e o papel do tradutor é uma coisa assim, nossa, é alguém imprescindível para o mundo, eu acho, né? Mas o original permanece sendo original, né? E aí eu trouxe para vocês linhas iniciais, justamente as linhas de abertura, né, do romance, Pride and Prejudice. Não sei se aqui alguém aqui se aventura a escrever, de vez em quando me aventuro, né, nessa atividade, e eu tenho uma especial dificuldade com os começos, né? Como começar uma história, como criar aquela primeira linha, né? Pega o leitor e não solta e faz com que ele não vá embora, né? Por exemplo, Jane Austen consegue isso brilhantemente. Olha só o que ela faz aqui logo no começo, né? It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife. Sim, na época dela, isso era uma verdade universal, aceita, tácita. Era uma coisa que já estava no ar, ninguém precisava falar. Então, um homem rico, ele na época dela, né, fatalmente é alguém que está procurando uma esposa, né? E você tem isso. Agora você imagina as pessoas lendo isso na época, né? However, little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood. This truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. E é este justamente o caso da família da nossa protagonista, né? Da Elizabeth Bennet. Mais precisamente, esse é o pensamento da mãe dela, né? Então, alguém de posse precisa ser rapidamente ser transformado no esposo das filhas que precisam casar, né? E aí ela coloca esses dois parágrafos introdutórios, né, um complementar ao outro, e de modo assim extremamente moderno, ela já corta para um diálogo, já corta, que eu falo, não é que há um corte no texto, não, gente, ela já segue assim.
e entra uma fala. De repente, você está em 2 parágrafos que, ironicamente, tratam de uma certa verdade, e rapidamente, sem edição, ela já passa para um diálogo. Né? My dear Mr. Bennet. O que será que está falando isso? My dear Mr. Bennet, said his lady to him one day. Nossa, então já então existe uma Mr. Bennet e uma Mrs. Bennet. Então, você já é apresentado a essa família assim, diretamente, da forma mais rápida possível. Gente, isso você vai ver com frequência mesmo lá, só lá no século XX, alguns contos policiais, por exemplo, que a linguagem é mais, né, ela é mais assertiva, ela é mais rápida, né? E já tem isso revolucionariamente em Jane Austen. My dear Mr. Bennet, said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. Interessante que nessa simples frase você já consegue perceber que há um contraste entre a natureza, né, a personalidade da senhora Bennet e do senhor Bennet. Impressionante isso. But it is, returned she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Então é uma pessoa mais loquaz e alguém mais lacônico, mais fechado, mais sisudo, né? E há um silêncio e ela diz o seguinte: Do not you want to know who has taken it? Cried his wife impatiently. E ele responde: You want to tell me. I have no objection to hearing it. This was invitation enough. Né? E aí se desenrola, e assim começa, gente, um romance do qual você não consegue sair, você só sai mesmo no ponto final. Eu acho que alguém já deve ter aqui, eu não sei se alguém comentou ou não no passado, alguém já deve ter lido o Pride and Prejudice, ou foi outro livro, não lembro agora, outro romance dos que ela escreveu. Você não consegue sair, se você né, já é um leitor, habituado, etc., você não consegue sair do romance. Comigo foi assim, você só sai lá no ponto final. E assim vai, esse fluidez do estilo vai. Então você vai ver em Jane Austen uma evidenciação muito bela, muito justa, muito bem feita da figura feminina, né? Dos entraves que ora se verificam entre o pensamento masculino e o pensamento feminino, mas tudo tratado de modo com muita maestria, né? Não se trata de panfleto, não se trata de nada disso, se trata de grande literatura, né? Espero que tenha ficado esse gostinho de quero mais. Conclamo a, que vocês leiam, né? Eu lembro que eu ensinei em determinado lugar, lá na Bahia ainda, e entre os estudantes acho que havia um clube de literatura, acho que um clube de Jane Austen, alguma coisa assim, eu achava incrível aquilo, né? E as pessoas lendo Jane Austen, assim, eu acho uma coisa, sabe, gloriosa. Na época de WhatsApp, na época de Instagram, na época do imediatismo, que as pessoas se reúnem para discutir livro, eu acho isso um verdadeiro milagre, né? E ela consegue isto. Mas, quando se fala em romantismo inglês, e aí tem aqui um trechinho que eu coloquei, mas estou com receio aqui de não dar tempo, eu vou passar para o próximo da noite. Quando se trata de romantismo inglês, não se pode deixar de falar da grande poesia de língua inglesa. Aliás, eu acho que a poesia de língua inglesa é uma coisa assim, sabe, gente? É uma coisa, né? Há grandíssimos nomes, né? Poesia de língua inglesa, assim, da qual eu sou um grande entusiasta, né? Gosto muito da prosa também, né? Mas na poesia há realmente, assim, coisas que são, assim, espetaculares, né? E um dos nomes mais, digamos assim, idiosincráticos, né? Uma das figuras mais magnéticas da poesia escrita em língua inglesa é o nome de ninguém menos que William Blake, né? Que vive de 1757 a 1827. Estávamos falando de imagens, as imagens como são importantes no contexto romântico,
Não sei se vocês sabiam, mas além de poeta, Blake também foi pintor, foi gravador, inclusive. Ele ilustrou muitos dos seus livros. Vocês conseguem ver isso na internet, as imagens que Blake pintou. Muitas delas, segundo ele, foram visões que ele teve. Ele dizia que teve, né, durante a vida, uma série de visões, visões de teor místico mesmo, espiritual. Algumas figuras ele teria visto, né, figuras bíblicas, etc. E ele falava isso, e ele pintou, ele tem pinturas sobre isso. Depois vocês podem procurar, vocês vão achar, né? Mas não só o misticismo é patente na obra dele, mas há também uma crítica social bastante assim, contumaz, né? Bastante veemente. Não se pode dizer que não há isso em Blake. Lembra que a gente falou alguns minutos atrás? Uma das maneiras de execução, de manifestação do romantismo é justamente quando não há um escapismo, há um ataque, né? Há um enfrentamento, há uma desobediência, às vezes, até mesmo isso, por parte do artista. Mas, como eu falei também, há uma forte presença mística, há um teor espiritual na obra de Blake que é inegável. Isso é inegável. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aí que eu trouxe, que é o poema do Lamb. E que ele diz mais ou menos assim, não é? Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and beat the feet by the string and over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright, gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee, little lamb, I'll tell thee, he is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child. I a child and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. Bom, muitas coisas aqui. Meu Deus, é muito pouco tempo. Há muitas coisas aqui. Primeiro, há uma métrica ah, que é assim irrecusável, há uma métrica, a meu ver, inescapável. O poema possui uma rítmica simplesmente incrível, né? Irresistível para o leitor já acostumado com poesia, né? As rimas são maravilhosas também, há um sistema de rimas muito interessante, e há uma construção imagética, pictórica muito forte. A figura do cordeiro, a gente sabe, né? Principalmente para a civilização ocidental, né? De formação judaico-cristã, a figura do Cordeiro é uma figura muito cara, muito central, né? Nos lembramos de Jesus Cristo, né? Aqui se diz, ele mesmo se chama como Cordeiro, ele veio como uma criança, então é um apelo muito forte, espiritual, muito forte, nesse poema de Blake, como todo romântico, né? Que operou em consonância ou em diálogo com as emoções, ele também fez isso. Por exemplo, And the Little Boy Lost. É um poema muito emocionante, meu ver. Foi mais ou menos assim. Father, Father, where are you going? Oh, do not walk so fast. Speak, Father. Speak to your little boy, or else I shall be lost. The night was dark. No father was there. The child was wet with dew, and the mire was deep, and the child did weep. Uma coisinha aqui na minha frente, peraí. Senão não consigo ver, peraí. Ah, é um retângulozinho que aparece para mim. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, eu consigo descer. É isso. Opa! Ai, só um momentinho, gente.
para mim fica uma coisa. Aqui, eu, tá, pronto. Acho que agora eu sigo. Então, só para não quebrar o ritmo. The night was dark, no father was there. The child was wet with dew. The mire was deep, and the child did weep. In a way, the vapor flew. E aí tem uma contrapartida a esse poema, que é The Little Boy Found, que talvez seja até mais emocionante ainda. The little boy lost in the lonely fen, led by the wandering light, began to cry. But God, ever nigh, appeared like his father in white. He kissed the child, and by the hand led, and to his mother brought, who in sorrow pale, through the lonely dale, her little boy weeping sought. É um poema difícil de ler, porque como é um poema que, para mim, né, é, mexe, trata, manuseia emoções, né? A imagem de uma criança perdida, depois uma criança encontrada, e como isso se dá também num ponto de vista espiritual, é algo que nos deixa levados. É uma coisa que a gente, curiosamente, vê no excesso que foi a produção romântica, gente, é interessante como um dos principais contrapontos do romantismo é essa retomada da espiritualidade. Impressionante, porque é o mesmo movimento que prezava pelas emoções, foi um movimento que não só não desprezou, mas exaltou, inclusive, retomou a dimensão espiritual. Isso é muito interessante no romantismo. Tá? Se você, perdão, se você vai para o século XVIII, estávamos lá, né, no período clássico, ou neoclássico, como queira, é exatamente o oposto. Inclusive, havia uma negação disso aí, né? A grande deidade daquela época era a razão. Essa era a grande deusa. Né? Não, não. Espírito, Deus, essas coisas, não, não. Isso são coisas fabulares. Isso não nos interessa. Né? É uma arte muito contida e muito cerebral, muito racional. E o romantismo, ele retoma isso, curiosamente. E em Blake, a gente consegue ver isso. Né? Então, eu trouxe para vocês essas duas pequenas amostras desses dois baita nomes, na esperança, e sei que é algo que será concretizado, ah, de vocês irem atrás dessas leituras, tá? E sei que vão. E é uma hora difícil, me lembro de Fernando Pessoa, né? Que diz, não sei a hora, mas sei que há a hora. E, de fato, a hora há, and it's time to say goodbye. I don't like this time, but it's time to say goodbye. Né? Lembrei daquela música lá, tema do filme, um belíssimo filme que eu recomendo para vocês, por sinal, Casablanca, que não viu. A gente estava falando de relações, né? Relação homem e mulher especificamente, um belíssimo filme. Se não viram, assistam Casablanca, filme dos anos 30, maravilhoso. E eu lembrei da música que tem lá, né? As Time Goes By, né? Uma música muito famosa. E é isso mesmo. O tempo passa muito depressa e é inclemente quase sempre, não é? Mas é preciso chegar a um termo, né? É preciso chegar a um fim para o bem ou para o mal. Espero que nossa para vocês tenha sido uma experiência tão rica, tão alegre quanto foi para mim. Foi um prazer poder estar com vocês. Obrigadíssimo por toda a participação de vocês, todo o envolvimento, sabe, em tudo que fizemos aqui. E fico muito feliz de ter podido falar um pouquinho, né, sobre essa primeira parte, né, da produção literária anglófona, tão rica, tão influente até os dias de hoje. Agradeço demais a professora Mariana por toda a ajuda imprescindível, todo o apoio. A Isabelle, nossa intérprete hoje, muitíssimo obrigado por tua contribuição aqui conosco. E vamos juntos. E a gente vai se vendo, né? Se assim Deus permitir. Muito, muito, muito obrigado, gente. Pessoal, muito obrigada. Infelizmente, o que é bom acaba rapidinho. Professor, obrigada por toda essa jornada juntos. E até as próximas disciplinas, pessoal. Bons estudos, nos vemos por aí.
Obrigado. Boa noite, gente.